Tá satisfeito de ficar estudando pelos vídeos? Vamos estudar pela tutoria então, vai ser o máximo. Formou Sattvaras e Tamas, ok? Dos Sattvaras e Tamas tem a formação dos Panchamahabhutas. Da formação dos Panchamahabhutas vai ter a formação dos Indriyas. O que isso significa? Para cada Panchamahabhuta vai ter um Indriya e um Karma Indriya específico. Isso você encontra no livro do Frohle e no livro do Vasantulad. Basicamente a ideia é o seguinte, isso eu acho que tem no meu curso de Psicologia Védica também. O primeiro Tanmatra mais sutil, ou seja, o primeiro limiar de sensibilidade da matéria física é o Akash. E o espaço ele é percebido através do som. Pense isso como um morcego ou como uma baleia, certo? Como é que você mede o espaço? Você basicamente vê quanto de som cabe nele, ok? Essa é a forma mais fácil da gente medir volume, em um certo sentido. E a natureza, a princípio dentro da cultura védica, no momento onde ela se manifestou, ela fez Om, certo? No momento onde Purusha e Prakriti ainda estavam de uma maneira imanifesta, na hora que elas se manifestam, o som do Big Bang na cultura védica é Om. Por que é o Om? Essa é uma pergunta muito interessante. Porque o Om é característica de abrir espaço. Isso quando a gente faz psicoterapia com mantra, sempre que a gente está com uma mente muito fechada, fica cantando Om e você vê o que essa frequência faz no sistema da pessoa. Ela gera disponibilidade, por isso que antes de qualquer coisa a gente canta Om, para que tenha espaço para que as coisas possam entrar. Se está tudo muito cheio aqui, se esse espaço está todo lotado, não consegue ficar nada aqui dentro, não consegue se fazer nenhum uso. Entende? Então, da mesma forma como a gente canta Om e sente que a nossa mente fica mais receptiva, o universo, quando ele é criado, ele é cantado Om e ele cria disponibilidade para que as coisas aconteçam ali dentro. Certo? Então, o primeiro Tanmatra é o Shabda, que é o som. Eu não sei se eu sei o nome de sânscrito de todos, mas vamos ver se a minha mente coopera aqui. Aí vem Rajas e bate. Puff! Isso faz uma dobra e cria mais densidade. Ok? O que forma Sparsha, que é o tato. Quando tem a ideia do tato, é basicamente o seguinte. Se você ficar falando perto da tua... Se você for num show de rock, daqueles que tocam só bum, 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 você sente na tua pele, não sente? Mas você consegue ver o som? Não. Mas o tato consegue sentir o tato e escutar o som. Não consegue? Em algum grau? Por exemplo, o nosso tímpano, ele é uma membrana tátil. Ele está escutando o som, certo? Então, o que é essa ideia? O sentido que vem depois, ele ainda tem o primeiro dentro, certo? Então, o tato, ele escuta e ele sente, ok? Mas o som, ele é mais sutil, ele não sente, ele só escuta. Você não pode dizer qual é a temperatura do som. Você pode dizer o volume dele. Mas a temperatura foi ganhada no tato, certo? Porque veio o Rajas e transformou aquele negócio que era puro sattva em uma coisa mais densa. Dobrou o origami sonoro, que eu chamo. Certo? Aí depois veio mais uma bolada de Rajas e buf, fez mais uma dobra no sistema. E isso gerou o brilho. Que eu não lembro agora como é que é. Tá vendo a palavra de Tejas. Darshan. Eu não sei se é essa palavra que eu uso aqui agora. Mas que seja. Tem uma palavrinha lá clássica no Frohle, você vai achar isso daí. E aí a ideia é que isso aconteceu uma característica que antes a gente tinha o som. A gente tinha o calor em algum grau, a temperatura, mas não tinha o brilho. Certo? A característica fundamental do Tejas é a capacidade de brilho. Porque o tato já sente calor em algum grau. Ele ainda não é quente, mas ele tem essa capacidade, certo? O que a gente começa a conseguir reconhecer formas geométricas
não pelo tato, mas por um atributo visual. Então o brilho gera capacidade de visão, certo? Então, nesse sentido, Tejas não é prioritariamente o calor. Tejas é a capacidade da forma visual, certo? Então, nesse sentido, o Tejas ele ainda tem a capacidade de sentir o calor, ele também ainda tem a capacidade em algum grau de escutar o som, o que é uma coisa meio esquisita, mas, por exemplo, você consegue imputar uma panela caindo longe de você um som mesmo que você não esteja escutando ele. Porque isso para você existe uma relação entre olhar e ter som, certo? Nesse nível, as coisas ainda você não consegue pegar nenhuma delas. O som, o tato e a visão, eles são sentidos mais sutis. Eles são basicamente formados por sattva e rajas, ok? Eles ainda não têm densidade. E quem transforma isso no mundo mais denso justamente é a faculdade de Tejas, que começa a gerar a permissão para que tamas exista, certo? E aí quando chega o quarto sentido, que é quando tudo começa a ficar mais interessante, do porquê que isso é aquilo e não aquilo outro, a gente vai para o paladar, que eu, no primeiro momento, gravei como água na boca, certo? Água na boca. E o outro eu gravei como cheiro de terra. Eu falei, pô, não tem como gravar isso, tem que arranjar algum jeito mnemônico de fazer isso fazer sentido. Mas a ideia é, veio mais uma pancada de rajas. Rajas é ação, transformação, ok? E dobrou aquele origami sonoro que antes... Não, a primeira dobra virou o tato, a segunda dobra fez a luz, a terceira dobra... Isso na cultura bíblica primeiro fez-se o verbo, depois do verbo fez-se a luz. E da luz depois fez os oceanos. E a alma parava sobre as águas. Isso é uma leitura ainda dentro da tradição védica, a nossa Gênesis, ok? Ela segue a mesma princípio de criação dos princípios físicos. Fez-se o gosto. Tem várias explicações. Cada pessoa que você lê vai encontrar uma explicação diferente. Uma que eu achei um dia interessante é que o princípio de Tejas, ele derrete a matéria sutil, essa matéria derretida vira o líquido, ok? E isso é o princípio de Jala, que é uma mistura ao mesmo tempo de Sattva e Tamas, porque o líquido você já consegue pegar, ele já tem forma, que está em algum grau estabilizável, ok? Então nisso você tem a formação do princípio do paladar. O paladar você ainda consegue sentir o calor, você ainda consegue em algum grau sentir as formas. A ideia na cultura védica é que sempre o próximo sentido, ele em alguma capacidade, ele incorpora os outros anteriores. Tá? E aí, depois disso, vem mais um princípio de transformação de rajas, bate nessa matéria e cria o sentido denso, que é da solidez, certo? Nessa solidez, o que acontece? Você tira o olfato. O olfato, dentro da cultura védica, é o sentido mais pesado que a gente tem e normalmente é o que a gente perde mais rápido, certo? Porque ele é o que gasta mais energia para se manter. Ele é um sentido onde os Panchamahabhutas que preponderam basicamente as gunas que preponderam é basicamente o tamásico. Ou seja, é uma coisa muito densa e difícil de lidar. Difícil de metabolizar. Então, assim, a gente consegue saturar rapidamente o nosso olfato. Fica cheirando uma coisa, sei lá, 2 minutos que você já sente que tua mente fica cansada. Porque tem muito tamas, certo? E quanto mais tamas tem, mais é pesado para metabolizar. Certo? Então, a ideia fundamental existe uma relação entre as trigunas, existe das trigunas indo para Panchamahabhutas, e dos Panchamahabhutas havendo uma manifestação desenrolando através do princípio mais etéreo,
até o princípio mais pesado, terra, que tem uma relação entre sattva, rajas e tamas. De novo, o éter, o akash, é basicamente sattva. O olfato é basicamente prithvi. O vayu, o tato, tem uma mistura de um pouco de sattva e mais de rajas. A visão tem mais sattva e alguma coisa de rajas. O paladar tem alguma coisa de sattva e um tantão de tamas, certo? Então isso significa que quando a gente está no Ayurveda, como é que a gente faz uma alimentação dos nossos sentidos ser mais sáttvica? A gente usa mantra. Por que o mantra ele é tão elogiado na cultura védica? Porque o mantra é a terapia mais sáttvica que existe por definição de Mahabhutas. Como o som é só sattva, na medida em que você fica imprimindo sattva na tua mente através do som, é a maneira mais pura, é a única forma, é o único sentido estritamente sáttico, vamos chamar assim. E quando você aumenta o espaço de sattva, a tua capacidade de se sentir mais integrado no divino é maior. Por isso que a cultura védica é uma cultura de cantar mantra. Por isso que todos os textos são hinos, no sentido de que aquilo dali é um cântico, aquilo não é um texto que você vai ler, você vai cantar ele, certo? Então, no Ayurveda, a gente está sempre procurando ter uma alimentação da nossa mente através dos sentidos nesse aspecto mais dos Mahabhutas. Mas cada um dos alimentos tem uma lista se aquilo dali é sádico, se aquilo ali é rajásico, se aquilo ali é tamásico. Porém, nem sempre é tão simples assim. É mais válido você ser uma pessoa disposta a observar o que cada alimento está fazendo no teu sistema e tomar uma verdade a partir disso, do que a partir de um livro do Vasantulado ou qualquer coisa que você encontrou aquela tabela que o abacate é isso, que a banana é aquilo, que o alho é isso, que não sei o que. Tá? Existe uma frase que me marcou muito quando eu estava estudando essa questão da alimentação sátvica, que é a ideia seguinte: os santos eles têm um Agni sátvico muito forte. O que isso significa? Eles podem até comer algo que não seja tão sático assim, até o tamásico. E o metabolismo deles tira leite de pedra, transforma água em vinho, ou vinho em água, se você preferir. Mas a ideia é que tem uma frase no Bhagavad Gita que é muito famosa, que é nenhum alimento que não foi oferecido a mim é um alimento tamásico. Isso é uma das frases que você vai mais escutar quando você estiver escutando sobre alimentação sátvica. A alimentação sátvica envolve basicamente uma postura de espaço de gratidão diante do alimento. Esse alimento pode ser o que a gente está escutando agora, pode ser o abraço que a gente recebeu de alguém, pode ser uma coisa que apareceu através de nossos olhos. Você recebeu o alimento mais sático que for, reclamando da vida e xingando a pessoa que fez, torna aquilo tamásico, certo? Então é por isso, e no curso lá da alimentação eu falei, eu acho que um tanto sobre isso, que a gente dá uma importância maior ao como você come do que exatamente o quanto aquilo que você está comendo é teoricamente sático, rajásico ou tamásico. Porque a tua mente é preponderante em relação ao impacto das gunas que aquilo vai ter em você. Dessa maneira eu falei no curso. Se você vai comer uma coisa que a princípio vai te fazer teoricamente muito mal, a única coisa que você tem que fazer é comer de bem com aquilo. Porque se você comer de mal com aquilo, com certeza o impacto na tua mente... A tua mente é a geratriz fundamental de sattva, rajas e tamas, em um certo sentido. É claro que isso é reforçado através da alimentação. Mas no instante é ela. A alimentação é para fazer ela ficar num ciclo mais equilibrado. Ok, até aqui? Namami Dhanvantari Madidevan